Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, faltam 9 minutos para as 2 horas da tarde. Gente, olha, nesse segundo bloco eu vou conversar com o professor Luiz Carlos Baldizero Molion. Ele é professor da Universidade Federal de Alagoas e é um pesquisador em uma área que está na crista da onda, né? Que é uma área de clima. Ele trabalha meteorologia e é um dos representantes, talvez um de mais destaque em todo o país, do que o pessoal tem chamado de negacionismo climático. É claro, professor Molion, que eu vou cometer, do ponto de vista acadêmico, científico, muitos pecados aqui, porque todas as manchetes de jornal, elas são agressivas porque são muito superficiais. Mas, se eu pudesse resumir o espírito da coisa, o senhor, os seus estudos e, claro, os grupos seletos que o senhor participa, defendem a ideia, ou pelo menos questionam a ideia, de que o aquecimento global é uma farsa, ou pelo menos pode ser relativizado. É isso mesmo? Ou o senhor acrescentaria alguma coisa a mais? Não, na realidade, essa palavra negacionista é inadequada. Inadequada, porque, na realidade, eu nunca neguei que houve um aquecimento global. De fato, houve. O que o senhor nega? Houve um aquecimento de 1976 até 2005, aproximadamente. A diferença entre a minha posição e o IPCC, que é a sigla em inglês para Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é o órgão da ONU, o terrorista número 1, né, do clima, que diz que a temperatura vai aumentar de 5 graus até o ano 2100, as calotas polares vão derreter, o nível do mar vai subir de 6 metros. Tá? A diferença básica é que eu tenho dados e argumentos físicos que mostram que esse aquecimento foi natural e foi provocado pela redução da cobertura de nuvens no planeta. Certo. Isso são resultados de dados de satélite que mostram que a cobertura de nuvens reduziu 5% de 1987 até 2000. Bom, então o senhor não nega o aquecimento, mas as causas dele. Isso. O IPCC diz que a culpa do aquecimento é o homem emitindo mais gás carbônico para a atmosfera quando utiliza principalmente a geração de energia, queimando petróleo e carvão mineral, libera esse CO2, que o CO2 aumentando na atmosfera reteria mais calor, não deixaria perder tudo e essa retenção de calor levaria a um aumento da temperatura. O que eu estou dizendo é que os dados de satélite, a análise do chamado Projeto Internacional de Climatologia de Nuvens por Satélite, mostra que houve essa redução de 5% nesse período de 87 a 2000. E nuvens, ela funciona como uma cortina para o planeta Uma proteção. Terra. Uma cortina. Por exemplo, se você tem uma sala toda envidraçada que está entrando radiação solar, está entrando a radiação do sol e está aquecendo o ambiente. Você puxa o blackout, a luz do sol bate no blackout e volta para fora. Certo. E não aquece o ambiente. Nuvem assim. Se está entrando muito sol, aumenta a cobertura de nuvens, a radiação vem do sol, bate no topo da nuvem e volta para o espaço exterior. O planeta esfria. Por outro lado, quando você tem uma redução na cobertura de nuvens, entra mais radiação. Agora, por que diminui o número de nuvens? É muito difícil, porque essa interação, nuvens no nosso planeta é um processo pulsante. Ou seja, se diminui a cobertura de nuvens, entra mais radiação, essa radiação a mais vai ser usada para evaporar a água dos oceanos, que constitui 71% do globo terrestre.
Aumentando a evaporação, as nuvens começam a crescer de novo. Quando as nuvens começam a crescer, elas vão rejeitar mais radiação e aí automaticamente param de crescer e começa a diminuir a temperatura dos oceanos, diminui a evaporação e a cobertura de nuvens encolhe. Então ela está sempre pulsando, aumentando e diminuindo, provavelmente num intervalo de mais ou menos 25 a 30 anos. A gente não sabe ao certo, porque antigamente o observador da estação meteorológica, ele estimava a cobertura de nuvens assim, ele chegava, olhava para o céu e dizia assim, temos 70% de cobertura de nuvens. Depois desse projeto satélite, que diga-se de passagem, infelizmente, este ano está completando 40 anos que temos dados de satélites operacionais. Num planeta que tem 4,6 bilhões de anos de existência. E esse projeto, feito com dados de satélite, é diferente. No satélite você olha o pixel, o menor elemento da imagem. E se ele está saturado, você sabe que tem nuvem. Se não está, está sem nuvem. Então os dados do satélite são fantásticos. E redução, embora tenha sido 5% de redução, isso aumentou em 4 watts por metro quadrado, que multiplicado pela área do planeta, 510 trilhões de metros quadrados, multiplicando esse quatrinho, dá uma quantidade enorme de energia que entrou, aqueceu os oceanos. E a atmosfera ela é aquecida por baixo, é o ar em contato com a superfície. Professor, me perdoe lhe interromper. Por que essa percepção não é consenso em academias de ciência? Bom, primeiro, estão muito ideologizadas também? Não, primeiro é ignorância, né? Muita gente não vai atrás de verificar exatamente o que está acontecendo. Segundo, é conveniente, tá? Porque houve uma época e ainda, agora diminuiu um pouco, bastava ser colocado no seu projeto, porque isso vai contribuir para diminuir o aquecimento global. Já aprovado. O projeto já estava aprovado. Tá? E terceiro, porque muita gente acha realmente conveniente estar do lado do dinheiro. Agora, o senhor... Contra é diferente. Contra, a gente é mais perseguido. Agora, o senhor concorda que a sua defesa acaba dialogando também com uma série de interesses econômicos também? Certamente. Aí se você me perguntasse assim, o que é que você acha que está por detrás desse negócio de aquecimento global produzido pelo homem? Então vamos dar um passo atrás e ver uma outra coisa que aconteceu há uns anos atrás, que eram os gases de refrigeração, compostos de clorofluorcarbono, CFC, né? Destruírem a camada de ozônio, em deixar entrar mais ultravioleta e acabar com a vida na Terra, porque o ultravioleta é nocivo para a vida. Isso aí, houve um protocolo em 1987, chamado Protocolo de Montreal, que foi aprovado, eliminaram os CFCs. Então ficou muito claro que quem saiu ganhando foram as indústrias, 5 indústrias, cujas sedes estão nos países desenvolvidos, que detinham a patente dos substitutos. Olha, de um jeito ou de outro, a gente sempre vai acabar na defesa de um ou outro interesse, né, professor? Tem uma pergunta aqui, deixa eu só lhe interromper. Pergunte para o professor se é verdade que durante uma atividade vulcânica, a emissão de gases poluentes é superior à poluição causada pelo homem em 300 anos. Isso é um ponto. E eu queria esclarecer para o telespectador que está nos acompanhando que o professor vai estar hoje... Hoje vai ser no Sebrae? Não, amanhã no Sebrae? Hoje na Universidade. Hoje na Uninorte. O senhor já vai estar hoje à noite na Uninorte, fazendo a defesa dessas ideias, e amanhã ele vai estar na sede. Amanhã pela manhã vai estar na sede do Sebrae também. Bom, professor, então, para concluir a nossa conversa, que o nosso tempo já acabou. A atividade vulcânica, ela tem mais impacto do que a ação do homem nos últimos 300 anos, é isso? Tem. Quer dizer, o que tem acontecido é que as grandes erupções vulcânicas, elas têm sido pouco frequentes ultimamente.
E é o exemplo dessa daí, do Monte Pinatubo, nas Filipinas, que entrou em erupção em junho de 1991. Ele jogou o equivalente estimado pela nuvem vista por satélite, o equivalente a 300 anos de atividade humana em matéria de gases como dióxido de enxofre e gás carbônico, além de material particulado. Você tem ideia, isso aí criou, como era um vulcão tropical, criou uma cortina em volta do planeta e a bacia do Rio Negro, que é talvez a região menos tocada do mundo, a floresta tropical menos tocada do mundo, teve uma seca severa a ponto do Rio Negro só ser navegado dentro do canal. E o Rio Branco, que era usado para levar combustível para Boa Vista, as termoelétricas, secou. 1993, como consequência da erupção vulcânica. Se passarmos por um período em que as erupções vulcânicas de grande porte se tornem mais frequentes, certamente haverá uma grande mudança no clima do planeta. Professor Molhon, é claro que um assunto como esse, tão complexo, é difícil de a gente abordar aqui de uma maneira tão rápida, mas eu sei que a sua luta é grande. Esses cabelos ainda vão precisar ficar muito mais brancos do que eu nem existir mais. Para poder convencer a comunidade acadêmica dessa ideia. Mas ciência sem polêmica também não existe, professor? A gente não tenta convencer ninguém, apenas leva uma outra visão que é para as pessoas pararem para refletir. Os que já estão doutrinados, esse aí não tem jeito. Não tem jeito. Você não gasta bala com defunto, não tem jeito. Né? Mas para quem ainda quer tentar entender, então a gente mostra o outro lado e mostra que existem fenômenos físicos que são capazes de aquecer e resfriar o planeta. Mostra que o planeta já passou por um período muito frio, de 1350, durante a Idade Média, 1350 até aproximadamente 1915, no início do século passado. E que esse período de frio foi muito mal, porque a população os invernos eram mais longos, as janelas de cultivo diminuíram e existia frustrações de safra. Isso levou a rebeliões sociais, das quais a Revolução Francesa, valha-me Deus, em 1789, é um grande exemplo. Professor, eu já estou morrendo de levar carão aqui no ouvido por causa do tempo. Eu queria ficar aqui conversando a tarde inteira, mas infelizmente não é possível. Obrigado, espero que a palestra hoje na Uninorte seja muito bacana. Se der eu vou amanhã no Sebrae. No Sebrae nós vamos falar inclusive sobre sugestões para o desenvolvimento social e econômico do Acre. Pronto. Inclusive o senhor já esteve por aqui, não é uma personagem nova aqui não. Quase foi secretário de Estado do Oleí. Apenas um pouco mais velho. Aí. Muito obrigado. Nós voltamos logo após o intervalo.